Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar que mais alguém entre no direto. Olá, viva! Bem-vinda, Teresa. Esta noite estamos aqui reunidos neste workshop acerca do diário, da arte do diário. Vamos deixar entrar mais algumas pessoas. Olá a todos, muito boa noite, bem-vindas. Algumas caras novas. Então, se quiserem, podem ir buscar e aproveitar papel, lápis, caneta. Boa noite, Daniela, viva. E a caneta ou lápis, qualquer coisa para escrever, pode ajudar, não é? Tendo em conta que é um workshop. Olá, Ana, viva, bom dia, boa noite. E vamos então falar do que é um diário. Já assim uma curiosidade, alguma de vós já teve um diário? Vamos só colocar sim, não, já tiveram um diário, não importa a idade, não importa, só para eu tentar perceber aqui um pouco se é comum entre vós ter um diário, se o fazem ainda hoje. Sim, ok, temos aqui já um diário. Não tem que ser agora, se algum de vós já teve um diário no passado, para tentar perceber se esse vosso diário se encaixa aqui de alguma forma, ok? Há algumas pessoas que não, outras sim, ok? Já vamos ver se algum desses diários se encaixa aqui naqueles que nós vamos falar hoje. Então, boa noite a quem foi chegando, e tendo em conta que já são 9 horas, eu vou... Olá, viva, Gabriela, Joy. Eu vou começar então por falar no diário. Afinal, o que é isto de ter um diário? Algumas de vós estão, talvez tenham diários, talvez fiquem surpreendidos. Olá, Rui. Talvez fiquem muito surpreendidos porque se calhar até têm diário e não sabiam. Vamos a isso então. O que é um diário, afinal de contas? Um diário é normalmente um registro que pode ser escrito, pode ser gravado, pode ser desenhado. É um registro, geralmente íntimo, com anotações, com coisas organizadas por data, com coisas aleatórias por tema. Portanto, um diário é um registro. E tem que ser diário? Não. Ganhou esse nome, mas não tem que ser diário. E assim, ele pode incluir experiências, emoções, pode incluir sonhos, pensamentos, pode incluir projetos, ideias, pode incluir segredos, pode incluir desejos e ele pode incluir tudo aquilo que vocês quiserem. Então, quando se fala em diário, normalmente pensa-se em algo muito privado, muito pessoal, e nas pessoas que tenho encontrado, com quem tenho falado diário, muitas das vezes as pessoas questionam: não, eu não quero muito fazer diário porque depois alguém pode encontrar. E assim, o diário nem sempre é pessoal, porque se formos olhar, por exemplo, para um diário de bordo, se formos olhar para um diário mais científico, onde é feito o registro e a evolução de uma determinada coisa, é um diário para partilhar. Portanto, já estamos aqui a ver que existem vários tipos de diário. O diário pode ser mais pessoal, sim senhor, e também existe forma de podermos fugir àquele medo ou receio que as pessoas têm de alguém vir ler o nosso diário. Portanto,
também poderei falar sobre isso num outro momento, arranjando aqui um workshop com algumas atividades para falarmos sobre isso, de que forma é que podemos apresentar as coisas no diário sem esse medo que alguém venha ver. Então, sabendo que um diário é esse registro, podemos ainda tentar perceber um pouco melhor para que serve um diário. Então, um diário serve para nos ajudar a focar a nossa atenção. Temos uma ideia, temos um projeto, temos qualquer coisa, vamos focar. Ajuda-nos a libertar a nossa mente. Porque se eu colocar por escrito, se eu colocar no meu diário aquilo tudo que me ocupa a mente, eu de alguma forma fico mais leve. Ajuda-me a organizar o meu dia, a minha semana. Mas eu faço isso numa agenda. Uma agenda é um diário. Ajuda a processar determinadas coisas que eu preciso de entender e ao colocá-las por escrito eu começo a entender. Ajuda-nos a libertar emoções, a libertar o stress. Ajuda-nos a compreender determinadas coisas por outros ângulos, porque às vezes basta desenhar, basta escrever, basta falar sobre isso e já temos uma perspectiva fresca e nova. Ajuda-nos a manter a memória, porque ao relermos determinadas coisas, ao colocá-las no papel, ajuda-nos e ajuda-nos a manter a esperança. Então a minha pergunta agora para vós é tentar perceber de que forma é que um diário seria importante para cada um de vós. Portanto, era mais para focar, mais para libertar a mente, o stress, uma questão de se organizarem, de manter as coisas todas reunidas no mesmo local. De que forma é que, para vós, individualmente, cada um de vós, acha que um diário, ou ter um diário, ou no passado, aqueles que tiveram diário, foi importante para vós? Então, olhando para a vossa vida, para quem já teve um diário, para quem não teve, qual destes seria aquele que mais se adequa à vossa situação? Era para focar, libertar a mente, para organizar, para processar, libertar emoções, para libertar stress, para compreender, para manter a memória, para manter a esperança. Okay? Desabafar. Desabafar é uma das formas de libertar emoções. Fantástico. De facto, esse acredito que seja um dos mais frequentes, ou pelo menos a ideia que nós temos para o diário acaba por ser. Muito obrigada pela participação. Fazer pedidos para o futuro é fantástico. Focar, libertar emoções, muito bem. Estes são de facto aspectos que por vezes estão num diário. O diário não importa se diz diário por fora. O diário importa sim que tenha o nosso cunho, o nosso registro e que faça sentido para nós. A organização é fantástico. Sim, Romeu, é muito bom. Tudo isso, verdade. E então, quando falamos do diário, falamos em algo muito específico para cada um de nós. Focar, de facto, é algo que nós, se calhar, não prestamos muita atenção. Mas se falarmos, por exemplo, de uma agenda, então já conseguimos perceber o focar, o organizar, sentimento de alívio e segurança ao mesmo tempo. Sim, também o pensar, o sentir. Muito obrigada. Isto tudo, quando é colocado para fora, não fica cá dentro. E de facto é fantástico quando nós temos essa consciência. Então, quando é que se deve usar um diário? Sempre que nos apeteça. Não tem que ser todos os dias. No mesmo dia eu posso ter vontade de fazer 2 registros. Pode passar uma semana sem sequer sentir necessidade. E, como vos disse, pode ser então um diário mais pessoal, mais meu. Escrever num diário ajuda-nos imenso a criar rotinas. A Ana diz que foi e será para desabafar.
Ana, sim, então vamos ver ao longo do workshop de hoje se efetivamente serve só para isso, está bem? Pode ser que abram aqui algumas portas ou janelas para que possas fazer outro uso do diário. Então, quando começamos a escrever num diário com uma frequência consistente, portanto, periodicamente, mas de uma forma consistente, isso ajuda-nos a criar hábitos. Porquê? Porque é uma rotina que cria um hábito e o hábito torna-se parte de nós. Então, à medida que vamos trabalhar nesta nossa nova forma de abordar o diário, vamos criar essas rotinas. E ao colocarmos com frequência um pensamento, uma emoção, um sentir, uma reflexão, vamos trabalhando cá dentro, vamos deitando para fora e às vezes aquilo dá-nos uma nova perspectiva e permite-nos continuar e fazer determinadas coisas com uma nova abordagem. Então, existem vários tipos de diários. Okay? Já falámos aqui de alguns diários, como o de libertação. O que é que podemos libertar num diário? Já falámos de emoções. A Joy falou de cura. Sim, um diário pode ser uma terapia, porque se olharmos para o diário como a libertação, portanto, eu tenho aqui 8 tipos diferentes e a libertação aparece aqui em terceiro lugar. Então, o que é que eu posso libertar? Posso libertar as minhas emoções, o meu stress, o tal desabafo é uma libertação. Eu acho tanta piada aos coraçõezinhos. Tudo isso são coisas que podemos libertar. Medos, sim, falarmos daquilo que nos preocupa, não é? Preocupações, medos, colocarmos no papel, por escrito, por desenho, por colagem, por qualquer coisa, colocar ali no papel. Pode ser no computador, mas é diferente, cada um de nós depois vai acabar por escolher uma coisa que goste mais. Conhecimento, sim, de facto é algo muito, muito regular num diário. Podem ser até só ideias, mas normalmente quando estamos a falar de libertação, falamos de emoções, de stress, da vida em geral, falamos dos nossos fardos, dos nossos medos, quando falamos de um diário de libertação, falamos desta parte mais terapêutica. Okay? Então, vamos aqui, sonhos. Esse é um outro tipo de diário que me aparece aqui em sétimo lugar. Que são o diário dos sonhos. Eu depois vou-vos dar a ordem toda, de 1 a 8. O diário dos sonhos é um diário fantástico para se manter. Então temos vários diários dentro do diário dos sonhos. O diário dos sonhos, aqueles que sonhamos durante a noite. Então, se eu estiver a sonhar durante a noite com uma situação qualquer, ainda que não seja um sonho muito definido, se logo pela manhã, ainda antes de me levantar da cama, eu tiver um papel, uma caneta, um caderno, qualquer coisa, onde eu possa fazer o registro de, sim senhora, eu sonhei com isto, não me recordo muito bem, mas tenho uma vaga ideia desta imagem, daquela, como é que eu acordei, como é que eu me sentia, portanto, que emoções é que estavam associadas a esse sonho. E à medida que vamos fazendo esse registro, vamos cada vez mais, lá está, criando um hábito, criando uma rotina, e vamos cada vez mais conseguir trabalhar e lembrarmos-nos mais desses sonhos que tivemos durante a noite. Mas depois também temos os outros sonhos, aqueles sonhos para o futuro, os sonhos, aquilo que eu gostaria de alcançar na minha vida, aquilo que eu desejo fazer. Não é? Então, dentro dos sonhos, temos os sonhos de dia e os sonhos de noite. E manter um diário permite-nos, às vezes, perceber situações que acontecem na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que sonha recorrentemente com água. Começa a perceber que durante a vida dela, no dia a dia, acontecem determinadas coisas logo após a noite em que sonhou com água. Então começa a fazer uma espécie de dicionário de sonho. Para aquela pessoa, sonha com água, acontece isto. Então, para aquela pessoa, sonhar com água significa isto. Existem muitos significados de sonhos que vocês podem explorar,
mas o vosso diário deve ser pessoal, deve contar a vossa história e a vossa experiência. Então, de alguma forma, vocês começam a receber nos sonhos muita informação e, à medida que vão decifrando essa informação, os vossos sonhos começam a ser mais complexos e completos. Então, diz-me aqui a Sofia que o diário deve ser o nosso amigo, conselheiro e que nos ouve. Sim, mas também pode ser aquele que agrupa as nossas ideias. Não nos julga o diário. Não, o diário ouve calmamente. Existe uma palavra que nós não utilizamos muito em português. Os ingleses usam muito o journaling. Em português fica o jornalar, que é, de facto, descrever a história da jornada. E muitas das vezes essa história é escrita de múltiplas formas. Então, aquela mais comum, de facto, é o de libertação, é o de explicarmos aquilo que cá vai dentro, é o tal conselheiro, é o tal dizer para fora. Mas é assim, temos ainda o diário das vivências. O diário das vivências é aquele onde nós contamos as experiências que tivemos, as viagens, uma evolução. Por exemplo, aqueles diários do bebê. O bebê ao dia X fez isto, ao dia Y, ao mês Y, à semana tal. Portanto, foi havendo uma evolução. E o que é que nós acrescentamos no diário do bebê? Vamos colocar as fotografias, vamos colocar se calhar um bocadinho de cabelo, vamos colocar todas as coisas fantásticas que o bebê fez, todas as evoluções, as conquistas, já soube andar, o primeiro passo. E então os diários do bebê, das nossas viagens, nós vamos a um sítio qualquer, fomos a um concerto, guardámos um bilhete, juntamos uma fotografia, o nosso diário daquela viagem, o nosso diário de uma experiência. Fizeste do bebê. De facto é assim. Afinal, nós fazemos muitos diários, só não lhe chamamos, se calhar, diário. Quando nós partilhamos com um diário uma determinada experiência, eu agora fui fazer este projeto assim, e eu coloco aqui essa experiência. Então, eu tenho um registro num caderno, num local qualquer, efetivamente sobre essa experiência. Esse é o diário de vivências. Depois temos um diário que eu gosto particularmente, que é o diário da gratidão. Eu aconselho vivamente, quem nunca teve um diário, de facto, começar com este, porque este é um diário que também entra naqueles da cura, também é terapêutico. Porquê? Porque quando nós agradecemos, a nossa vibração aumenta, sobe. E ao vibrarmos numa altura um bocadinho maior, o que acontece é que, de facto, podemos mudar a nossa vida. A Isabel diz que tem sonhado muito com a terapia angélica, mas não se lembra do que aconteceu. Começa a ter por perto, então, o papelinho que vais poder conseguir escrever. Então, quando nós pegamos num diário de gratidão, podemos colocar lá tudo. Podemos agradecer diariamente 3 a 5 coisas. O meu diário normalmente tem 5 coisas, eu já faço isso há algum tempo. Acaba por saber o que é que aconteceu naquele dia, porque se eu agradecer o passeio, se eu agradecer os amigos, se eu agradecer aquele almoço, se eu agradecer uma situação qualquer que me foi oferecida, eu acabo por olhar para aqueles momentos de gratidão e isso vai me ajudar também a perceber como foi aquele dia. Então eu tenho a entradazinha com o dia em que estou e as coisas de facto que estou a agradecer. Não agradeço só as coisas que eu já tenho. Eu agradeço muitas das vezes as coisas simples que existem, o facto de eu poder respirar e de poder andar sem máscara, não é? É algo que hoje em dia nós questionamos. Então, quer dizer, eu de facto nunca agradeci as coisas simples da vida. O poder andar à chuva, o poder ver o mar. Quantas pessoas existem no planeta que nunca viram o mar? Portanto, agradecermos o ar que respiramos, a alimentação que temos, o teto, a roupa, os amigos. Agradecermos tudo isso, o que já temos, e também podemos agradecer as coisas que desejamos. E este diário de gratidão
ajuda-nos a elevar a nossa vibração. E se eu estiver a olhar para aquilo que eu tenho, eu de facto, se calhar, sou muito rica. Porque se eu me focar a minha atenção no que eu não tenho, eu estou focada em 2 ou 3 aspectos. E quando eu começo a olhar para tudo aquilo que eu tenho, de facto, a minha vida é muito abundante. Portanto, este é um diário fantástico para começar, que nos ajuda a ver a vida de outra perspectiva. Quando eu todos os dias tenho 3 a 5 coisas para agradecer e continuo e cada vez mais, e chegam-se a passar anos e há coisas que nunca se repetem, de facto, é fantástico podermos fazer este diário, que sem nós contarmos muita coisa daquilo que aconteceu, está ali refletido aquilo pelo qual somos gratos. Um outro diário que eu gosto bastante, portanto já vimos o das vivências, o da gratidão, o da libertação. Um diário que eu gosto bastante também é o de reflexão, porque eu gosto muito de recolher aqueles pensamentos, aquelas frases que as pessoas vão dizendo que me ficam aqui dentro. Eu gostei muito desta frase. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas quando o discípulo está mesmo pronto, o mestre desaparece. Então eu coloco ali, se souber de quem é, coloco de quem é. Então, estes pensamentos, ou por exemplo, tenho uma ideia. Isto, ok, onde é que eu vou escrever isto? Se eu escrever num papelinho qualquer, eu sei que vou acabar por me esquecer, vou acabar por perder. E então, estas ideias, estes conceitos, frases soltas, um logotipo que eu tenha visto, algo que me faz refletir, eu posso colocar nestes diários de reflexão. Este é um diário também bastante interessante, porque quando vamos colocando as datas, vamos percebendo que a nossa atenção se vai focando em determinadas situações. Ela vai estando atenta a um pormenor e depois eu começo a perceber que com a rotina há determinadas áreas que vão sendo exploradas e vão sendo acompanhadas no meu trajeto e na minha vida. Um outro diário que eu gosto bastante e que uso muito, obrigada, Sá. Um que eu gosto bastante é o da planificação. A maior parte das pessoas chama-lhe agendas. Eu planifico em cadernos, em diários, eu planifico em muito lado. Então, como? Eu posso organizar uma festa, eu posso organizar um evento, então eu vou planificar. E quando eu começo a distribuir na minha planificação os dias, o que é que eu vou fazer neste dia, o que é que eu faço no outro, e depois até do evento eu começo a escrever como é que correu, como é que deixou de correr, as coisas a melhorar. Isto também é um diário, mas é um diário de curta duração. Depende, se eu estiver um ano a preparar um evento, se calhar um diário não me chega, se calhar preciso de 2 ou 3. No dia X eu fiz estes telefonemas, nos dias Y eu enviei estes e-mails. Portanto, um diário de planificação é importante para projetos, para me organizar, para estabelecer as coisas por etapas. Então, se eu pensar fazer uma coisa no ar sem qualquer tipo de planificação, de facto, se calhar não consigo ver as coisas por etapas, não consigo perceber os pequenos passos que estão no grande evento. Portanto, este é um diário que muitas pessoas utilizam, mas não lhe chamam diário. E depois também, depois do evento, a maior parte das pessoas se calhar não guarda, outros podem guardar para o futuro. Então, o meu favorito é o da criatividade. Portanto, já falámos das vivências, da gratidão, da libertação, da reflexão, planificação e estamos agora no 6º, a criatividade. Então, um diário criativo é, por exemplo, um diário do imaginário, onde eu posso, a minha vida está a correr muito mal, ok, eu não me identifico com rigorosamente nada daquilo que está a acontecer, mas eu gostaria que a minha vida fosse, sei lá, um conto de fadas, eu gostaria de... Quando nós fazemos este exercício do imaginário, não é? Eu agradecer ao meu diário o dia fantástico que tive hoje na neve, numa praia. Quando eu faço isto, este imaginário, eu estou a estimular a minha imaginação, a minha memória,
a minha criatividade e mais, estou a fazer uma coisa fantástica, que é abrir o meu coração, a minha mente e todo o meu ser à criatividade divina. Eu abro portas a que tudo possa acontecer. As possibilidades são infinitas. E eu, quando imagino tudo isto, eu permito que, pelo menos na minha imaginação e no meu diário, estas coisas possam acontecer. Então já estou a abrir uma brecha, uma porta para que elas possam vir a acontecer na minha vida real, que não é nada como aquela que eu estou a escrever. Dentro desta criatividade eu posso colocar ideias que eu tenho. A maior parte dos meus projetos nasce destes diários. A minha designer costuma dizer, não vais ver os cadernos, porque eu já sei que vem lá outro projeto. E de facto é isto. Nós temos uma ideia, não sabemos muito bem como desenvolver. Já tiveste, desapareceu. Eles aparecem. E então, assim, neste diário da criatividade, nós podemos colocar poemas, como dizia ali a Teresa, podemos colocar um pensamento que de facto advém de uma situação qualquer. Eu comi um doce maravilhoso e isso fez com que eu tivesse uma frase, um comentário, qualquer coisa, e eu vou registar ali no meu diário. Podemos também ter um diário gráfico. Quem usa muito os diários gráficos são efetivamente os designers, os arquitetos, as pessoas que desenham. Então têm os pequeninos, que normalmente são caderninhos pretos, não sei, algumas pessoas também têm coloridos, mas a maior parte dos que eu conheço são caderninhos pretos, lisos por dentro, onde vão sendo registados os desenhos, os esquiços, os planos, mas com um aspecto mais gráfico, em vez de ter tanto o texto, tem esse aspecto mais gráfico. Depois temos os artísticos, que são diários onde já aparece uma colagem, por exemplo, as pessoas que estão ligadas mais ao design de interiores ou à decoração, para além dos esquiços, já têm um bocadinho de tecido colado ou uma coisa qualquer que os lembre que é aquele tom que precisam, um borrão de tinta para os ajudar. Portanto, esta parte é mais artística, mais de criatividade. Sim, os diários de viagens também podem ser criativos, portanto, com o resultado das viagens, ou então podem-se incluir nas vivências. Portanto, essas viagens, portanto, assim eles acabam por não ser estanques, acabam muitas das vezes por ter um pouco de tudo. Eu posso ter no mesmo diário tudo e mais alguma coisa. E já vos vou mostrar um que tenho aqui que dá para isso tudo. Então, dentro da criatividade, eu posso até ter fotos. Quando eu falo de um álbum fotográfico que acompanha toda a minha vida, não é? Os meus filhos, os meus netos, não é? Quer dizer, eu tenho aqui tudo neste álbum. Isso acaba por ser um diário. Eu posso ter as datas lá ou posso não ter. Então, já falamos também dos sonhos, falta-nos falar de um, que é o diário técnico. Por exemplo, um diário de bordo. Se formos andar de avião, existe um diário. Se formos andar de barco, existe um diário. Portanto, esses diários são muito importantes para fazer o registro passo a passo do que está a acontecer a bordo. Existem também os diários técnicos de manutenção. Portanto, esta máquina tem um diário a acompanhar, que é o da manutenção. Vocês, por exemplo, os carros têm aquele, aos X quilómetros faz-se esta revisão, aos Y aquilo. Existem máquinas que também têm esse diário de manutenção. Existem ainda os diários científicos, onde são registadas as evoluções das coisas. Portanto, como vocês podem ver, existem muitos tipos de diários que eu agrupei em 8 grandes grupos. Portanto, o das vivências, o da gratidão, libertação, reflexão, planificação, criatividade. Houve aqui um corte, não sei se está tudo bem por aí. Confirmem-me só se o som e a imagem está a chegar bem, por favor. Para eu ter essa percepção aqui relativamente
a imagem, ok, obrigada. Então, depois desta breve apresentação do que é efetivamente um diário, dos tipos de diários que existem, a pergunta que normalmente me fazem é exatamente esta. Então, por que devo ter um diário? Obrigada pela vossa confirmação. Por que é que eu devo ter um diário? Então, já percebemos que um diário pode nos ajudar bastante. Eu sempre fui muito fascinada por diários e quando eu era pequenina ouvi falar de um senhor que até era multimilionário, que até tinha imensos barcos, e o senhor chamava-se Onassis. E para mim, eu ouvi uma pequena parte de uma entrevista e então achei muito curioso, porque ele tinha um caderninho, assim, um bloquinho, que andava sempre com ele. E ele estava a contar aquilo. Ele tirava o diário e fazia os registros. Então perguntaram, então o senhor anda sempre com esse livrinho, o que é que esse livrinho tem? Ele dizia, este livrinho tem as coisas que são importantes para mim a cada passo. Se eu estou com uma determinada pessoa e ela me conta uma coisa que é importante, eu quero fazer o registro dessa coisa para que na próxima vez, quando eu estiver com essa pessoa, eu saiba o que é que aquela pessoa me disse, eu saiba como é que se chama o filho. Eu gosto de ir comer a um restaurante, eu fui bem atendida, então, da próxima vez, quando eu lá for, eu quero lembrar-me do nome da pessoa que me atendeu. Então, eu registro. E ele fazia isto em relação a muitas coisas. Um outro exemplo da planificação que falámos aqui, por exemplo, pessoas que trabalham muito com telefonemas, com entradas e saídas de pessoas. Então, se houver um registro no dia, recebeu o telefonema tal, o assunto foi tal. Quando a pessoa disser, eu já liguei há 3 semanas, chega ali, não. Ligou no dia tantos e falou com a pessoa tantos e até pode lá ter a hora. Quer dizer, é uma forma de sermos profissionais que não custa muito. De sermos humanos, porque ao lembrarmos de determinadas coisas, o facto de as termos registados ajuda-nos a memória. E tudo isto é uma forma de ser e estar, é uma forma de podermos trabalhar. Então o desafio que vos trago aqui hoje, é para quem quiser, claro, é trabalhar de uma forma num diário. O diário que vos estava a falar, de que dá para isso tudo, é qualquer caderno que vocês arranjem. Vocês chegam ali, arranjam um caderninho e a partir desse momento decidem que tipo de diário é que querem ter. No entanto, o meu próximo livro é um diário. E se numa primeira parte, nas primeiras páginas, ele explica um pouco sobre o funcionamento destas cartinhas que estão aqui lindas e maravilhosas, que dá para usar dos dois lados, ok? E tem umas cores fantásticas, ok? Então são 4 cores, que é a cor do amanhecer, em que o sol começa a brilhar, é a cor do dia, em que o sol atinge o céu lá em cima, no melhor, e é o entardecer, em que as cores já estão assim meias azuis, roxas, e depois, claro, a noite, o anoitecer. E então, uma das formas que podemos juntar isso tudo, neste diário, se vocês não sei se conseguem, se dá para perceber, vamos ter páginas aos quadradinhos, vamos ter páginas lisas, branquinhas, vamos ter páginas com linhas para podermos fazer estes registros todos. Vamos ter páginas que já estão previamente aqui preparadas para podermos fazer mandalas, para podermos fazer algumas rodas. O diários em livros que já não uso mais, é uma ideia fantástica. Dá para escrever comentários, dá para fazer muitas coisas.
É ótimo. Então, o desafio que tenho aqui para vos propor é cada um de vós escolher um número de 1 a 8. Vamos colocar aí, então, quais são os números que vocês escolhem, de 1 a 8, por favor. Então, só um número. Porquê? Porque eu vou escolher uma carta correspondente a esse número e vou-vos convidar. A Maritza já escolheu o 8, muito bem. Memorizem o vosso número, está bem? Que eu depois vou apresentar por partes. E eu escolhi 3 cartas diferentes. Escolhi 2 das mensagens para a alma, 2 dos anjos universais e 4 neste novo projeto. Então, cada um de vós vai ter o vosso número e o convite que vos faço é para fazerem uma reflexão no vosso diário a partir de uma carta. Ou seja, em vez do diário começar, eu hoje fiz isto, aquilo e aquilo outro, e amanhã ser exatamente igual porque eu levantei-me à mesma hora, fiz as mesmas coisas, estive com as mesmas pessoas, ou nem sequer saí de casa. Cristina, 8, boa. Boa, Fernanda. Então, a ideia é esta, é vocês efetivamente poderem fazer uma atividade diferente e se gostarem deste tipo de atividades, depois nos comentários coloquem que sim, que estão abertos a mais, para eu, de facto, se houver esta vontade, a poder criar mais atividades. Então, já escolheram aí bastantes números, vamos aqui ao 1, a carta número 1. Então, é das mensagens para a alma e diz: eu limpo tudo dentro e fora de mim. Vejo com mais clareza e apreciação. Portanto, eu vou ler de novo. A carta é verde, o elemento é a água e normalmente a água está associada a emoções. Então, eu vou repetir. Eu limpo tudo dentro e fora de mim. Vejo com mais clareza e apreciação. Então, o que é que isto, para quem escolheu um, o que é que isto provoca em vós? O que é esta frase, esta cor verde, o que é a água enquanto elemento, o que é que isto tudo provoca em vós? Então vamos ao número 2, que eu não me recordo de ter aí visto nenhum 2, mas voltando às mensagens para a alma, o elemento são os planetas e a frase diz: a vida é irrepetível, aprendo e desfruto tudo o que ela me dá e diz. Portanto, a cor é uma cor assim mais terra, mais alaranjado, castanho alaranjado. E boa noite a quem está a chegar, mas já estamos a acabar. Portanto, este é o número 2. Quem escolheu esta frase, que eu volto a repetir: a vida é irrepetível, aprendo e desfruto tudo o que ela me dá e diz. Quem sentiu esta frase, reflita sobre ela e veja o que é que vos faz sentir, o que é que vos dá para pensar. Então vamos à carta número 3. É dos anjos universais e o anjo que saiu foi o anjo da felicidade. De que forma é que de facto se sentem mais presentes com este anjo, mais ausentes? De que forma é que a felicidade se manifesta na vossa vida? Olhem aqui para a imagem do anjo, o anjo da felicidade, de braços abertos, soltando flores e estrelinhas. De que forma é que cada um de vós, que escolheu o número 3, se abre à felicidade, se a felicidade faz parte da vossa vida ou não. Então temos aqui o anjo número 4, que é o anjo do empreendedorismo. Ele tem nas mãos algo que vos entrega para que sejam criativos. Em cima temos uma águia que nos ajuda a ver mais longe e este anjo tem aqui uma mandala da criatividade por baixo. Portanto, sejam empreendedores, avancem, façam, permitam que aconteça através de vós. E de que forma é que na vossa vida, neste momento, obrigada, eu também gosto muito deste baralho, de que forma é que na vossa vida, neste momento, o anjo do empreendedorismo
faz sentido. Então, Joy, fica aqui a informação que este baralho vai sair brevemente no Brasil, está bem? Ok, então já tenho 4, vamos para a quinta carta. A quinta já é deste novo livro, O Poder do Eu Sou, e diz: eu estou a começar algo de novo. Provavelmente vocês veem isso ao contrário, acho eu, mas a carta tem este sol e este azul escuro e diz-vos então: eu estou a começar algo de novo. Será que já começaram? Será que têm ideia? Será que desejam? Ok? Então, vamos para a carta número 6. É uma carta violeta que exige transformação e diz que eu estou ansioso, ansiosa. De que forma na vossa vida é que estão ansiosos? De que forma é que não gostariam de estar ansiosos? Lembrem-se que no vosso diário podem criar um diário imaginário em que são pessoas calmíssimas, relaxadas. Portanto, dentro do diário, quer seja das vivências, da gratidão, da libertação, da reflexão, da planificação, da criatividade, o diário dos sonhos, e o Nadan acabou de entrar, um diário técnico, podem sempre fazer este registro. Então, para quem escolheu esta carta, eu estou ansioso. Eu vou então para a 7ª, que é uma das cartas que eu gosto mais, e esta carta só diz eu sou e deixa tudo em branco para que possam completar. Esta é fantástica para de manhã, para os registros dos vossos sonhos, é fantástica para perceberem qual é o primeiro pensamento que têm de manhã e qual é a primeira escolha que fazem consciente. Então, eu escolho eu sou. Então, quem é que eu quero ser hoje? Quem é que eu sou hoje? E quando eu faço isto, eu sou, eu já estou a manifestar alguma coisa. E quando eu tomo essa escolha com consciência, é um passo muito à frente. Portanto, esta é uma carta para usar de manhã. Boa, Joy. E o último, quem escolheu o número 8 é: eu sou quem desejo ser. Então, de que forma é que, de facto, vocês estão a ser quem desejam ser? Portanto, estas são as 8 cartas que trago para reflexão hoje. Já estou a ver aí algumas coincidências, fantástico. A arte do diário é isto, é efetivamente percebermos que tudo pode ser diário, tudo pode ser digno de registro, dependendo daquilo que nós queremos, desejamos e que pretendemos com esses diários. A Vera acho que escolheu um 9, não foi? Então, Vera, fica aqui uma. Eu estou aberta ao campo das possibilidades infinitas, ok? Era só até 8. Escolheste outro número. Não, era só até 8, Vera. E já está aqui um 9 também. Depois no livro, as cartas estão numeradas. Quem quiser depois ver, aqui neste cantinho aqui em cima. E podem escolher as cartas todas e fazer isto com todas. A ideia era esta, que vos trazia hoje. Efetivamente, partilhar um pouco daquele conhecimento que fui agregando acerca do diário. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido para vós, que tenha aberto as possibilidades para que cada um de vós também venha a ter um diário, que venha a construir esse diário. E a pouco podem ir deixando os vossos testemunhos. Se alguém se lembrar de um diário que não falamos, por favor acrescente para colocarmos aqui nesta lista. E eu conheço alguns de vós, sei algum do trabalho que têm feito, e há uma pessoa aqui que tem desenhado
aquilo que cada uma das mensagens, portanto, ele já está a fazer um diário sem saber, que tem desenhado cada uma destas mensagens, o que é que isto está a fazer na vida dessa pessoa, naquele momento, o que é que isto faz sentido, de que forma, em que áreas da vida é que está a influenciar. Portanto, tudo pode ser um diário, tudo aquilo que é digno de registro pode ser um diário. Era esta a minha partilha de arte do diário. Estas são algumas das atividades que podem ser feitas. Dentro do livro há muitas mais. Pintar, desenhar, criar. Lembrem-se, estes tipos de diário não vêm ali dentro. Se algum de vocês quiser receber os slidezinhos com informação, boa Helena, se algum de vocês quiser fazer esses slides ou quiser receber, digam-me por mensagem que eu envio os slides para que tenham esta informação toda arrumadinha. E pronto, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Gostava de perceber aí convosco o diário mental, diz-me o Romeu. É um diário? Sim, claro que sim. Cada um faz o registro como deseja. Há pessoas que conseguem decorar listas telefónicas, conseguem decorar livros inteiros. Isso não é propriamente um diário da gravidez, do casamento, dos bebés, não é? Isso são diários. O registro mental das coisas todas que eu preciso de fazer, das coisas que eu fiz, assim, é um registro válido, dependendo da capacidade de cada um de se recordar mais tarde. Eu, se abrir um diário hoje com 20 anos, há coisas que eu me vou conseguir recordar daquele tempo, e com 30 anos e com 40, não é? Eu tenho esses diários e eu vou-me conseguir recordar. Obrigada, Teresa. Eu vou-me conseguir recordar porque estou a aceder a eles. Um diário mental é um pouco mais complexo, mas lembrem-se que grandes mentes, muitas das vezes, grandes projetos, grandes coisas que são de tal forma secretas que eles não ousam colocar aquilo em papel nenhum e eles ficam, de facto, com isso na memória. Portanto, fica aqui esta partilha. A quem quiser receber ou tiver mais alguma informação, obrigada, Fátima. Eu fico feliz que tenham gostado desta partilha. A ideia de fazermos atividades, de fazermos alguma coisa para o nosso diário é apenas uma forma de criarmos estes hábitos e estas rotinas e de deixarmos o registro de como estávamos mentalmente, emocionalmente naquele dia. Porque se eu pegar nesta carta num dia em que estou triste, garanto-vos que o resultado é bastante diferente daquele que seria num dia em que eu estou muito feliz e contente. Portanto, a mesma frase, o mesmo estímulo pode ter influências e resultados muito diferentes. Portanto, era esta a reflexão que vos fico contente que as reflexões das cartas tenham feito sentido. Fico então a aguardar os vossos comentários. Qual foi o tipo de diário que gostaram mais? Qual é aquele que até se atrevem a vir a ter? Portanto, são feedbacks que são importantes para mim, até para organizar mais para a frente uma ou outra atividade. E com isto me despeço, agradecendo toda a vossa participação. Se houver alguém que tenha alguma dúvida, por favor, aproveitem agora colocá-la, porque se a dúvida aparecer aí, eu posso ainda tentar responder, porque ainda temos tempo. Eu gostei de vários. Ótimo, então podes colocar tudo junto num e não me parece que esteja. Se houver, às vezes há um pequeno atraso, portanto vou-vos dar mais um bocadinho. O da gratidão é fantástico, Ana. É um dos diários que nos ajuda, por exemplo, à noite, antes de dormir,
quando eu coloco o meu diário da gratidão e estou a falar das coisas pelas quais sou grata, estou a colocar a minha atenção, o meu foco numa coisa mais positiva do que aquelas preocupações todas do dia a dia, não é? O dia pode não ter corrido muito bem. Ok, Fátima, não há problema nenhum, à partida isto vai ficar gravado, espero eu, se tudo correr bem, e pode sempre retomar. Portanto, se não há dúvidas, a carta número 3 era o anjo da felicidade e é fazer uma reflexão, escrever o que é que cada carta, neste caso, cada anjo, o que é que isto provoca em ti? O que é que tu sentes quando olhas para este anjo, quando olhas para esta carta? Está bem? O anjo aqui do empreendedorismo, que é o quarto, é aquele anjo que nos ajuda a fazer as coisas. Eu tenho uma decisão importante para tomar e eu até quero avançar, mas tenho algum receio. Então, o anjo do empreendedorismo ajuda-nos a avançar com criatividade, a fazer as coisas, a avançar. Este é mesmo aquele que nos ajuda a ser empreendedor, a ser eu a fazer e não estar à espera que os outros façam. Portanto, este é de facto um anjo que nos dá bastante apoio. Já percebi que efetivamente há aqui algumas preferências, reduções, gratidão, reflexão, libertação. Espero ter então aberto a vossa perspectiva um bocadinho mais acerca dos diários, porque para mim um diário é uma arte e é uma arte de manifestar aquilo que cá vai dentro. A última carta, vou só aqui responder à Isabel, é eu sou quem desejo ser. Quando dizes esta frase, o que é que sentes em relação a ela? Eu sou quem desejo ser. Então a ideia é escrever se efetivamente és quem desejas ser, se estás no bom caminho, o que é que tens feito para conseguir ser quem desejas, portanto, todas as tuas conquistas, o que é que já conseguiste, o que é que queres alcançar, quem desejas verdadeiramente ser. Portanto, tudo aquilo que estiver relacionado com isto é para ser colocado ali. Apetece desenhar? Desenha. Apetece escrever sobre isso? Escreve. Apetece pintar sobre isso? Pinta. Não apetece fazer nada disso. Esta frase apetece dançar. Então, dança. Dança esta frase. Um diário é um registro. A forma como vocês o registram e fazem isso é vossa, é pessoal. Cada um deve fazer aquela que gostar mais. Gratidão a todos pela vossa presença. Já sabem, podem fazer os comentários que gostarem depois quando aparece. Os tipos de diários, se vocês quiserem, eu envio para vós os slides, peçam que eu envio, mas os tipos de diários, esta divisão é minha, atenção, é o diário das vivências, o da gratidão, libertação, reflexão, planificação, criatividade, sonhos e os diários técnicos. Tá bom? Por isso, obrigado, Romeu. Eu não vi esse comentário da Helena. Aqui ficam os tipos de diários. É uma compilação minha, portanto, quem quiser eu envio isto depois por mensagem. Basta dar-me esse feedback. Muito grata a todos pela vossa presença e pela vossa participação maravilhosa e até uma próxima. Adeus.